Olá, eu me chamo Silvia Boff, sou chefe de cozinha e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com você. Você que entrou na nossa jornada da panificação, que é a primeira parte de uma linda jornada que vai acontecer ao longo de meses e meses e se aventurou a ser uma Master Bread. Eu não vou usar nomes técnicos. Você que já me acompanha no meu Instagram ou no Facebook, YouTuber, né? No YouTube, você vai ver que assim, ó, eu sou tranquila, eu acho que a gente tem que ser feliz em primeiro lugar. Então nós vamos começar assim. Hoje eu vou explicar uma parte técnica. Não muito técnica, porque eu acho assim que todos vocês que entraram comigo nessa jornada não estão interessados em nomes científicos, estão interessadas em aprender a fazer um pão maravilhoso, um pão com qualidade, um pão que vai agradar seu companheiro, sua companheira, sua família, vai presentear as pessoas e para você que realmente quer uma renda extra, você pode ter certeza que com esse curso vai estar tudo resolvido, certinho? Ó, eu vou explicar sobre vários pontos, tá? O primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a água. A água, ele é um ingrediente básico, lógico, né, na elaboração das receitas, mas a água ela tem que ser potável, uma água filtrada, uma água de excelente qualidade. Essa água com muito cloro, essa água mais pesada, uma água mais dura, que a gente fala, né, ela já não vai te dar uma qualidade, de repente ela pode prejudicar a sua massa no processo final. Então, a água, lógico, uma água limpa, uma água filtrada, uma água bonitinha. Não precisa comprar uma água mineral carésima, não é isso. Mas, com o passar do tempo, você vai trabalhando as massas, principalmente quando for uma massa que a porcentagem de água vai ser muito grande, tá? Que você vai ver, tem massa que é bem sequinha, mais firminha, por quê? A quantidade de água é menor, mas tem massa, nossa, até para trabalhar, enquanto você não pegar o jeito, ela vai grudar um monte na mão, até rola até estresse, mas depois você vai aprender, você vai ver que é tranquilíssimo, tá bom? Outro ponto, o sal. O sal, ele é um ingrediente, gente, vocês sabem que existe mais de 4.000 tipos de sal no Japão? 4.000. Silvia, como isso? Pois é, o Japão é uma ilha, né, rodeado por aguinhas, mar, todos os lados. O que acontece, então, essa porçãozinha seca de terra, rodeada por água, a gente chama de ilha. Aula de geografia, gente. Quem diz que eu sei geografia, né? Eles extraem sal, acho que até das pedras lá. Tem um tipo de sal que eles tiram das algas, retira as algas do mar, deixa secando em cima de umas bancadas, depois bate essas algas, né? Então, assim, tem um outro tipo que eles retiram a água do mar a tantos metros lá da beiradinha da areia, eles vão a tantos metros com o barquinho, tira aquela água bem limpinha, traz, e daí uns tachos bem grandes, assim, ferve, a água evapora e fica ali aquele sal. Então, assim, ó, são 4.000 maneiras que os japoneses encontraram de arrumar o sal. Existe sal mais fininho, sal mais grosso, sal rosa, sal negro, sal cinza, Gente, é muito sal, tá? Mas vamos lá. Para que serve o sal? Ele fortifica o glúten, ok? Depois nós vamos entender um pouquinho sobre glúten. Ele controla a velocidade da fermentação, ele branqueia mais o miolinho do pão, ele deixa mais branquinho e ele torna assim o produto acabado, entendeu? Um pouco mais interessante. E o que mais me chama atenção, a particularidade que eu mais gosto no sal, qual que é? Que o sal, ele ressalta o sabor dos ingredientes. O sal, ele não serve para salgar exatamente. O sal, por isso que quando a pessoa vai fazer uma comidinha, que ele coloca o sal na medida certa, ele tem uma refeição, um prato maravilhoso. Se duas pessoas prepararem a mesma carne com batata, mas eu coloco um pouquinho de sal,
E a outra pessoa coloca o sal no ponto certo, não salgando, mas assim, gente, com certeza, se for um concurso, ela vai ganhar. Só pela quantidade de sal que ela colocou nos ingredientes, na elaboração dos pratos. Então, assim, o sal é muito importante, tá? E o sal também, ele ajuda, quando você vai trabalhando a massa, ele ajuda a descolar da mão. Na hora que você joga o sal, né, ele não, sabe, ele vai dando aquela trabalhada na massa, ele vai ajudando na fermentação, descola, é maravilhoso, certinho? Outro ponto muito importante é a gordura. E a gordura, nós temos várias formas, várias maneiras de trazer a gordura para o nosso pão. Nós temos uma banha de porco, nós temos manteiga, margarina, gema dos ovos, né? Porque a gema é gordura pura. Nós temos um creme de leite fresco ou o de latinha, de caixinha. Então, assim, temos azeite, óleos de soja, né? Aí a gente já vai entrar depois nesse patamar. Então, assim, são várias fontes de gordura que nós temos. Inclusive, conforme nós formos fazendo as receitas, eu vou explicando a respeito de cada gordura, porque essa nossa primeira aula hoje é mais uma introdução, é para vocês entenderem alguma coisa, para a gente poder já começar o nosso caminhar, começar essa nossa jornada, com vocês tendo uma noção básica, lógico, né, de cada ingrediente, tá? Então, assim, ó, a gordura é um ingrediente que ele traz o quê? Ele traz vários benefícios à nossa massa. Porque ela possui a propriedade de formar ligações. Então você junta os ingredientes ali, é o trigo com o açúcar, né, o fermento. Então o que acontece? A gordura ela vai ajudar a unir todos esses ingredientes, exceto a água, né? Agora, sempre a gente adiciona a gordura mais no final. Por quê? Pensa comigo, ó. Se eu colocar a gordura primeiro, a gordura não vai envolver o grãozinho ali do trigo? Depois, gente, a água, eu não consigo que penetre tanta água, às vezes suficiente para dar aquele ponto que eu quero na minha massa. Porque cada pão tem uma quantidade X de água, X de líquido, né? Contando o líquido dos ovos, tal, tem aquela quantidade de líquido. Então é muito importante sempre lembrar disso, tá? Primeiro nós vamos colocar todos os ingredientes, vamos colocar a água, né? E por último nós vamos colocar o óleo, tá? A nossa gordura, a nossa manteiga, a nossa banha, o que a gente for querer colocar de gorduras, certinho? Tá, e o que isso vai ajudar? Silvia, mas a gordura faz o que na minha massa? Gente, ó, ela vai facilitar o manuseio, a mistura, tá? E ela vai reduzir o tempo. Se você colocar uma gordura, rapidinho você consegue incorporar, você consegue fazer que a massa fique maravilhosa. Ela melhora o volume da sua massa, da sua preparação. O valor proteico, lógico, né, gente? O valor energético, né? Porque gordura é energia, não é proteína, é energia. Então, o valor energético vai aumentar muito para nós aí, né? A maciez, a textura vai melhorar, sim. E, lógico, que o nosso miolinho vai ficar com aquela estrutura mais fina, mais homogênea, tá bom? Então, assim, ó, a gordura é para dar aquela beleza, sabe aquele glamour na nossa massa? É aí que nós vamos usar a gordura, tá? Chegamos no ingrediente que, num primeiro momento, se a gente for falar de uma panificação tradicional, ele é o rei. Quem é? O nosso trigo, né? A nossa farinha de trigo. Nós vamos entrar também, é um assunto que tem... Gente, tudo tem muita coisa para se falar. Todos os ingredientes tem muita coisa para se falar, né? Mas eu vou dar uma explicação assim, bem rápida, simples, para que a gente possa ter uma noção. Tá. A farinha de trigo ou a farinha branca, né? Ele é um produto obtido, gente, da moagem do grão de trigo. Tá, o que é essa moagem, Silvia? Essa moagem tem um negócio que chama endosperma. Isso, endosperma. Ele que moe e que vira o trigo, ok? E esse endosperma, ele é composto por carboidratos e proteínas. Gente, no endosperma,
ele representa de 82 a 85% do grão. Tem casca, não sei o que, tem um endosperma. O endosperma, o tamanho dele é de 82 a 85% do grão. Aí, para obter uma farinha de trigo de boa qualidade, né? Quando é essa quantidade. Ó, os principais componentes são as proteínas e o amido, né? Proteína e amido. O que eles formam? Eles formam o glúten. Gente, nós vamos falar muito de glúten, de rede de glúten, que é o que a humanidade tanto fala que faz mal, que isso, que aquilo. Eu posso ser bem sincera, eu, Silvia, estou falando, tá? Nós, no Brasil, temos farinhas, a nossa farinha é muito pobre. A maioria dos moinhos do Brasil compram farinhas, principalmente da Argentina, uma farinha pura da Argentina. Quando traz para o Brasil, eles misturam várias coisas que não são farinha de trigo. Para poder dar carga, para aumentar o volume e poder jogar o preço lá embaixo, gente. Então, às vezes, a pessoa come, passa mal, ela fala, ai, eu sou intolerante a glúten. Ai, gente, não é nada disso. É que a farinha de trigo que ela foi utilizada para fazer aquele pão que ela comeu é de péssima qualidade, infelizmente, né? Não podemos fugir disso, porque é uma coisa que a gente já sabe. Só que tem muitos moinhos que estão voltando. Gente, o mundo hoje em dia é um mundo de verdade, é um mundo transparente, né? Com a internet, com tudo aí, não tem como mais enganar tanto as pessoas. Então, tem muitos moinhos que estão com uma farinha, a qualidade está melhorando muito. Que eu posso dizer? Que estão assim, até voltando. Inclusive, eu tô louca para ir no moinho de pedra. E sabia que tem moinho de pedra pequenininho pra gente comprar? Vou comprar um pra mim. O dia que eu comprar, eu mostro pra vocês. Mas voltando lá, no glúten, que é um vilão, vamos dizer, mas não é, gente, glúten é maravilhoso. Eu falo que glúten e fritura são duas coisas maravilhosas, tá? Então eu tenho lá, a função do glúten qual que é? Ele proporciona elasticidade, resistência e atenção para quê? Gente, sabe quando nós vamos aprender que a gente vai puxar a massa assim, ó, e vai ver, alguém já viu isso? Que ela vai puxar, ela não vai rasgar? Isso é minha rede de glúten. Então, porque esse glúten, ele tem que estar ali para realmente dar essa elasticidade, que eu abro a minha massa sem arrebentar, ela volta, ela dá aquela tensão, ela proporciona ali, entendeu? Firmeza na minha massa, né? Resistência, e esse é o assunto do glúten, tá? Ó, existem tipos de classes de farinha de trigo. Vamos falar sobre isso agora? Quais são as classes de farinha de trigo? Nós vamos falar, assim, algumas aqui para vocês. Na verdade, vamos falar sobre 5 classes, tá? A farinha de trigo forte, a farinha de trigo fraca, a farinha de trigo especial, a farinha de trigo... Cadê meus achados aqui? A farinha de trigo... Cadê? Comum. E a farinha de trigo integral. Até esqueci o nome dela, tanto que é comum. E a farinha de trigo integral. Gente, o que é a forte? A farinha de trigo forte é aquela que possui de 9 a 14% de proteína. Ela é retirada do grano duro. Sabe aquele trigo duro que fala? Ai, farinha de grano duro. Ai, essa massa esse macarrão, essa massa, essa pasta foi feita com grano duro. É isso aí. Ele tem que ter, então, de 9 a 14% de proteína. Quanto mais proteína, melhor é a farinha de trigo. Inclusive, quando você for comprar a farinha de trigo agora, olha atrás, lá na composição, vê quantos por cento de farinha de trigo, quantos por cento de proteína tem. Porque tem muitas farinhas hoje, é muita opção. Então vai lá, olha que você tem costume de comprar, tantos por cento de proteína. Olha outra que você nunca comprou. Ai, só tem mais. Compra 1 quilo, compra um pacotinho dessa outra e experimenta fazer, tá? Só que assim, ó, quando ela é quando ela é feita desse trigo forte, ela é mais áspera ao tato um pouquinho, né? E a cor dela é um cremezinho acentuado. E ela tem mais poder de absorver os líquidos. E só que ela dá um pouquinho mais de trabalho para você misturar, é um pouquinho mais prolongado na fermentação. Então assim, já é um trigo mais trabalhoso um pouquinho, mas muito pouco, né? Não é nada que a gente não faça.
mas vamos dizer, um trigo assim forte, um trigo elevadíssimo. Aí depois nós temos a farinha de trigo fraca. O que é essa fraca, Silvia? É aquela que ela possui um grau já bem mais baixo de proteína. E ela já é proveniente do grão do trigo mole. Ela tem uma cor assim mais clarinha, né? Bem mais clarinho. Ela absorve menos líquidos. Aí ela tem exige menor tempo de mistura, menor tempo de fermentação. E o grau de proteína da farinha de trigo fraca, ele é de 7,5% a 8%. Tá? Olha a diferença, a de trigo forte, ela já chega em 14%, a trigo fraco, ela já chega a 8%. Um dos elementos muito, assim, que eu acho importantes, né, é o açúcar. Ó, o açúcar ele é uma substância doce e cristalizante, que é essencial para a panificação. Eu faço pão sem ele? Faço, tá? Eu faço um pãozinho aí, gente, o básico que é para um pão. Farinha de trigo de boa qualidade, água, sal e um fermento, né? Esse aí é o meu básico. Mas para os pães mais enriquecidos, que nem para um brioche, para um croissant, para uns pães, né, mais elaborados, sempre a gente coloca açúcar. Por quê? Além de ele ser doce e cristalizante, ele é essencial na panificação, porque ele está presente um pouco na farinha de trigo, ele já tem um pouco de açúcar em forma de carboidratos, tá? Mas ele não é o suficiente para desenvolver um pão adequado, para desenvolver todas aquelas funções do açúcar. Uma função, por exemplo, é a coloração do pão. Aquele pão que fica dourado, lindo, maravilhoso, o que é? O açúcar que ajuda a dar essa coloração. Quando você vai assar o seu pão, os açúcares começam a aquecer como uma calda. Você vai fazer uma calda? Quando você bota o açúcar no fogo, vai derretendo, ele não vai mudando de cor? Não é? Só de ter o calor ali, o açúcar não vai de branquinho até preto, se você não cuidar e queimar. É a mesma coisa no nosso pão, tá? O açúcar que você colocar ali, por isso que ele vai dando aquela cor dourada na casca, aquela cor bonita, né? Outra coisa, ele fornece aromas e os sabores adocicados também. Ele auxilia, vamos dizer, na fermentação. A fermentação precisa de uma fonte de alimento ali e o açúcar é uma delas para poder ocorrer o processo completo. Ele enriquece o pão também. Ele garante também outra coisa, a conservação final. Gente, antigamente, como é que as nossas avós, as bisavós, conservavam os doces? Não tinha geladeira, não tinha freezer. Então, era tudo em compota, lembra? Não era compota, doce cristalizado, né? Então, quer dizer, o açúcar é conservante natural das coisas, né? Dos doces e tal. E ele tem uma grande capacidade também de reter água na massa. O açúcar ajuda muito a reter água na massa, fazendo com que o nosso miolinho, eu volto a falar, fique mais macio, fique mais saboroso, ok? São explicações simples, explicações básicas que eu quero dar hoje para vocês. Eu vou frisar novamente. Ninguém aqui quer ser cientista, né? Se alguém quiser realmente depois, Silvia, eu quero saber o nome científico, sei lá, duas quantas. Pode me mandar as perguntinhas. Gente, qualquer dúvida, vai ter algum lugar que eu não sei aonde, que vão falar para pôr as perguntinhas. Pode perguntar o que você quiser. Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para pegar na sua mão, eu tô aqui para que você realmente aprenda a fazer pães e pães com qualidade, ok?